Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um grande prazer ter mais uma videoconferência com vocês. Hoje a nossa equipe maravilhosa aí que está trabalhando, liderando esse processo de discussão do currículo do ensino médio. É uma etapa muito importante, é fundamental que a gente discuta da forma mais ampla possível, e mesmo com este momento difícil que a gente está passando, de suspensão de aulas, de recesso e férias agora, nós não podemos parar com todo esse processo. Então, eu queria dizer a todos vocês que é um momento importante, nós estamos com a tecnologia buscando aproximar. Aliás, a chance de a gente fazer um bom debate com o uso de tecnologia provavelmente seja maior do que fazer um presencial onde menos pessoas participam. Não que o presencial não seja importante, mas a tecnologia pode e deve nos ajudar muito. Então, aproveitem para tirar as dúvidas, aproveitem para dar já contribuições. É fundamental, hoje o objeto principal da discussão é a introdução ao documento do ensino médio, e a introdução sempre é um dos espaços mais importantes de discussão que nós temos, porque aqui é onde a gente vai dizer qual é o nosso aluno que a gente quer, onde a gente quer entregar esse aluno, quais são os nossos objetivos, quais são os caminhos que nós queremos, que depois vão ser traduzidos nas competências e habilidades posteriormente. Então, fazer esse debate é fundamental. É certamente um dos momentos mais importantes para o ensino médio do estado de São Paulo, acertar um belíssimo currículo, e eu acho que a gente tem tudo para ser referência nisso. Temos muito a melhorar, temos um documento aqui, é uma primeira versão, então, absolutamente claro, a gente quando colocou o currículo para discussão, não colocamos achando que está maravilhoso, que está tudo pronto, não, temos muito a avançar ainda com a construção curricular. Por isso, a contribuição de todos vocês é tão importante. Por favor, participem ao máximo desta e de todas as outras. Eu espero que a equipe depois mostre o cronograma, porque a gente vai ter discussão por áreas, vão ter outros dias de debate, é sempre muito importante, mas hoje é um dia especial de início e de acelerar esse debate com a nossa rede. Muito, muito obrigado, parabéns a toda a equipe que está trabalhando, uma equipe incrível que está muito dedicada a tudo isso, a todas as pessoas que estão nos apoiando, muito obrigado. E eu passo a palavra, deixando um abraço para todos vocês, desejando um bom debate, passo a palavra aí para o Gustavo, deixando um beijo e abraço para toda a equipe. Gustavo, é com você, um grande abraço para todo mundo. Obrigado, secretário, um abraço, é sempre bem importante ter a sua participação, né, a sua fala aqui para a gente já recebeu mais de 100 perguntas por esse link que a Ana falou agora. São perguntas de diferentes tipos. A gente vai responder algumas aqui, né? A gente está programado até as 11, pode ser que a gente fique um pouquinho mais depois das 11, mas a ideia é que a gente feche não muito depois, tá? Então a gente vai responder algumas perguntas aqui, as outras a gente vai mandando pelo site lá da EFAP, né, que eu já apresentei no começo, e pelos grupos de WhatsApp, a gente manda, e também vou mandar nos e-mails, a gente mandou um e-mail essa semana para vocês, trazendo toda essa programação, e a gente manda também essas respostas por e-mail. Só para retomar, na semana que vem a gente tem 5 videoconferências marcadas. Uma, então, no dia 31, que é terça-feira, às 9 horas da manhã, vai falar da área de linguagens. Então, os professores de arte, educação física, língua inglesa, né, língua estrangeira e língua portuguesa, a videoconferência específica da área de vocês para falar sobre o currículo de linguagens vai ser na terça-feira, dia 31, às 9. A área de matemática vai ser também no dia 31, só que às 15, às 3 horas da tarde. A área de ciências humanas, então professores de história, geografia, filosofia e sociologia, na quarta-feira, dia 1º, às 9 horas da manhã, e aí à tarde, às 15, então também no dia 1º, na quarta-feira, dia 1º, às 3 horas da tarde, 15 horas, apresentação da área de ciências da natureza. Então, professores de biologia, física e química, esse é o horário aí que a gente vai estar apresentando para vocês o currículo, tanto da parte comum como dos itinerários, e aí quem vem fazer essas apresentações são
as pessoas que construíram esse currículo do ponto de vista da redação, né? Os redatores, que são os especialistas da secretaria nessas áreas de conhecimento. Para fechar, na quinta-feira, dia 2, às 9 da manhã, formação técnica e profissional. Então, também todo mundo que tiver interesse está convidado para essa videoconferência que vai fechar essa série aí nessa semana de recesso, tá bom? Como eu falei, a gente recebeu muitas perguntas, mais de 100 perguntas aqui. Vamos responder algumas, as outras a gente vai mandando, tá, para vocês. As primeiras perguntas que chegaram aqui da Cristiane, de São Roque, e da Meirielle, de Bauru, perguntam um pouco sobre o ensino integral e o noturno, né? A Cristiane perguntou se todas as escolas vão ser integrais em 2021 e como ficará o período noturno. E a Meirielle perguntou se esse currículo também vale para as escolas de ensino integral. Bom, primeiro que não são todas as escolas que vão ser integrais em 2021, né? A gente tem um plano de expansão aí que o secretário sempre traz bastante esse plano, mas não são todas as escolas que vão ser. E como ficará o ensino noturno? O ensino noturno, a gente está discutindo ainda com vocês. Inclusive, tem perguntas aí perguntas na consulta pública específicas sobre ensino noturno. A gente quer entender de vocês também como que é essa estrutura. O que é certo é que vai ter itinerário, vai ter as 1.800 horas de base, o restante de itinerário, mas como a organização, como que vai ser dada a organização desses itinerários e da base comum, isso a gente vai debater bastante com vocês ainda. Aí, antes de passar para a Helena, que ela pediu a palavra, como que vai ser a implementação desse currículo do ensino médio nas escolas de tempo integral. Helena, você quer responder essa? Sim, mas antes de responder essa, eu gostaria de voltar na sua primeira questão. Eu esqueci o nome de quem fez a pergunta de Bauru. A Cristiane. A Cristiane. Cristiane, um ponto importante para a gente esclarecer é que educação integral posto no currículo não necessariamente é educação em tempo integral. Essa educação integral, que é colocada no currículo como um princípio, ela é uma base que sustenta a intencionalidade e a ação do fazer escolar, do ensino e da aprendizagem. Então, isso independe do tempo que o estudante fica na escola, tá? Essa educação integral, que a gente fala como princípio, sim, essa educação integral, ela vai permear todo o fazer de todas as escolas do Estado, porque ela é um princípio do currículo, ok? E a última pergunta, a que você colocou, Gustavo? Como que vai ser a implementação desse currículo nas escolas de tempo integral, aí especificamente no tempo integral, Helena? Sim, as escolas de tempo integral da nossa rede, por elas terem, escolas de tempo integral, por elas terem um tempo estendido, o que vai acontecer? Desde sempre, desde que essas escolas são implementadas na nossa rede, é o mesmo currículo, né? Com algumas metodologias diferenciadas. Então, o currículo é o mesmo, será o mesmo. As metodologias, que são aqueles componentes que as escolas de integral, né, do programa ensino integral, elas compõem a mais, vão permanecer, mas a educação, esse novo currículo paulista também vai ser das escolas de tempo estendido. Uma pergunta que veio de São Roque, do Adriano Ferracini, perguntou especificamente na área de ciências humanas, né? Mas acho que a resposta pode até valer para as outras áreas, né? Se vai ter redução na carga horária das disciplinas da área de ciências humanas e eu acho que a gente pode até estender para as demais áreas. Helena, como que fica aí a questão da carga horária para a área de ciências humanas? Então, como nós colocamos no currículo paulista e a Ana Joaquina bem frisou, nós temos a formação básica geral e os itinerários, que compõem de forma indissociável um todo do currículo. Então, esse tempo ele vai ser dividido nos dois espaços. Então, nós teremos o tempo para todas as disciplinas que compõem todas as áreas do conhecimento.
Isso, só mas para completar, Gustavo, a carga horária não será reduzida. Isso. Acho que o que é importante a gente colocar quando fala da questão da carga horária é assim, o estudante, né, que escolheu o itinerário formativo, aí aqui, né, trazendo exemplo da área de humanas, né, o estudante que escolheu o itinerário formativo dentro da área de ciências humanas, ele vai ter mais horas, então o professor vai ter mais tempo com esse aluno que escolheu o itinerário formativo na área dele, né. Então, vamos supor ali uma escola que consegue ofertar os 4 itinerários, né, um de linguagens, um de ciências humanas, um de ciência da natureza e um de matemática. Os alunos eles vão se dividir nesses 4 itinerários de acordo com as preferências deles e esses alunos que têm maior interesse nessa área de conhecimento vão ter mais aulas dessa área. E o que é importante, assim, isso do ponto de vista do aluno. Do ponto de vista do professor, a carga horária vai ser mantida porque ele vai ter possibilidade de dar mais aulas para os alunos dos itinerários formativos, tá? Então, é importante deixar claro que a carga horária do professor ela vai ser mantida, isso não é uma questão no currículo, assim, essa mudança curricular ela não traz um impacto na carga horária, pelo contrário, né, ela vai dar oportunidade do professor se aprofundar com os alunos que têm maior interesse na área de conhecimento dele, né, na área de conhecimento que ele ministra com os alunos que têm maior interesse por essa área. Acho que é isso, né, Ana Helena? Vocês querem complementar esse ponto? Eu acho que o ponto principal aí é que a formação básica geral tem 1.800 horas, o itinerário, no mínimo, 1.200. Né? Nós temos mais um pouquinho por conta dos componentes do Inova. Somando isso, as 3.000 horas. As 3.000 horas que hoje nós já temos. Então, não diminui o tempo, a hora, a horária. Né? Se soma a formação básica mais o itinerário, então a gente vai ter até um pouco mais do que hoje nós temos as 3.000 horas. Legal. Uma pergunta aqui de São Vicente, do professor Emerson. Ele mandou algumas perguntas bem interessantes, inclusive. Mas a primeira aqui é: quais escolas vão oferecer itinerário formativo, Ana? Os itinerários formativos vai depender da escolha do estudante, né, e da estrutura da escola. Então, cada escola depende do número de alunos, tem escola que pode oferecer um itinerário integrado quando é pequena, pode escolher os 4 itinerários quando a escola é grande. Então, vai depender da estrutura, né, da escola, da estrutura até física, de pessoal, da escolha de estudante. É isso? Então, em linhas gerais, né, assim, quais escolas vão oferecer? Todas, né? Isso. Todas as escolas vão ter os itinerários formativos, né, na carga horária respectiva dos itinerários, né, Ana? Isso, todas as escolas, depende só do tamanho delas. E aqui ele também pergunta, Ana, ele fez várias perguntas, como eu falei, sobre o guia de transição, como que vai ficar o guia de transição, né, os materiais didáticos nesse período aí de formação, de início de implementação do currículo. Tá. Então, com a aprovação do currículo pelo Conselho e a assinatura do secretário, nós vamos ter a construção dos materiais da primeira série do ensino médio, porque o ano que vem é a primeira série do ensino médio que terá o currículo novo. Então, nós teremos construção desses materiais. Em relação aos guias de transição, ele continua esse ano e continuará para o ano que vem também, para as segundas e terceiras séries. Então, no ano que vem, quem vai ter material novo, baseado na área de conhecimento, tudo, são os alunos que vão para a primeira série. Legal. Vem uma pergunta aqui da professora Rosângela Lisboa, que ela não se identificou o local, qual a diretoria de ensino dela, mas que ela pergunta das escolas municipais, né? Porque a gente tem escolas municipais de ensino médio, né? Ela é de Caçapava, na verdade, ela coloca aqui na pergunta, né?
E aí, ela está falando assim, a gente recebe a maior parte dos alunos do ensino fundamental dos anos finais das escolas municipais. Então, como... ela está perguntando se a gente tem um plano aí para trabalhar com esse período de transição dos anos finais do fundamental para o currículo do ensino médio. Helena, Ana, vocês querem... Qual de vocês quer responder? Responde, Ana, pode ir. Sim, o currículo ele já foi elaborado pensando nessa progressão de habilidades, né? Então você tem, como é um currículo de sistema, vale para todos. Então vale para as escolas particulares, municipais e estaduais. Então ele já vem nessa progressão de habilidades desde os anos, desde a educação infantil e agora vai entrar o ensino médio. Então já foi pensado, né, nessa progressão de habilidades na construção e elaboração desse currículo, da etapa do ensino médio. E o importante a gente lembrar que o currículo está sendo construído de forma colaborativa, né? Então, há uma integração também com os municípios. Isso favorece que esses alunos, esses estudantes, já vivenciem parte desse currículo. E essa aproximação também favorece já o desenvolvimento dessas competências, mesmo porque a BNCC ela traz a estrutura para todos, né? É uma base comum para todos os estudantes. E os municípios também estão, os que não fazem parte do sistema paulista, que tem o seu próprio sistema, também estão construindo o seu currículo com base na BNCC. Então, traz um fio condutor, né? Ele não está completamente desvinculado do que nós estamos elaborando e que está aí para vocês fazerem suas contribuições. Isso. Então, acho que o mais importante aqui é pensar que o currículo paulista do Fundamental, né? A gente tem trabalhado no regime de colaboração com os municípios e no próprio currículo do ensino médio a gente traz como que é essa transição, né? Acho que a Helena apresentou um pouquinho, né, Helena, dessa transição, né, do fundamental para o médio, mas acho que o mais importante aqui é esse trabalho do regime de colaboração com os municípios que a gente tem feito, né? E o que faz com que o currículo seja o mesmo para toda a rede, né? Para todo. O que faz com que o currículo seja o mesmo para toda a rede. Isso. Bom, tem uma pergunta interessante da Sueli de Jacareí aqui, se as escolas também vão ser divididas por área de conhecimento. Então vai ter, por exemplo, ela até coloca, vai ter uma escola A que vai ser a escola de humanas e a escola B de exatas. Como que isso, enfim, vocês podem complementar, mas as escolas elas continuam tendo todas as áreas, né, todos os componentes, até por causa da formação geral básica, certo? E para os itinerários, né, a gente vai olhar muito, né, junto com a gestão escolar, e os professores vão tomar uma decisão de quais itinerários vão ser ofertados a partir também da demanda dos estudantes daquela escola, né? Mas não vai ser as escolas não vão ser temáticas, não vão ser específicas de áreas de conhecimento, né? Ana, você que tem trabalhado bastante com os itinerários, acho que você pode também trazer um pouquinho dessa perspectiva, né? As escolas, como eu disse, elas não serão temáticas, né? Então, por exemplo, uma escola, todas as escolas vão ter os 4 itinerários, ou eles sendo puros, né, por área de conhecimento, ou então integrados. Então, não tem escola temática por área de conhecimento. Gustavo? Oi. Legal. Eu estou recebendo aqui algumas perguntas, algumas dúvidas sobre o curso do MEC. Parece que vocês não estão conseguindo fazer, parece que não estão mais disponíveis para o Estado de São Paulo. A gente vai entrar em contato lá com a equipe do ensino médio lá no Ministério da Educação e aí a gente retoma também para vocês, a gente dá uma resposta para vocês sobre um pouco mais detalhada. Também, se for o caso de vagas, a gente tenta abrir mais vagas também para o estado de São Paulo, tá?
Bom, vamos lá. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Uma boa pergunta aqui é como que o currículo vai articular com os itinerários formativos? Acho que isso é uma pergunta bem importante, né? Que eu acho que primeiramente entender que o currículo ele é composto de duas grandes partes, né? Que é a parte comum e os itinerários formativos, que são duas partes, como diz a própria a resolução, né, das diretrizes curriculares, são duas partes indissociáveis, né? Helena? Sim, a formação geral básica, ela é comum para todos os estudantes, né? É a mesma forma, a mesma construção. E os itinerários é que vai respeitar esse caminho do estudante que ele escolhe de acordo com o seu projeto de vida e vai completar. O itinerário formativo, ele aprofunda, né, e amplia esse conhecimento, respeitando muito, lá quando eu coloquei os princípios da indissociabilidade entre a teoria e a prática, né? O itinerário ele vai trazer essa metodologia muito mais prática com esse objetivo de aprofundar e ampliar o conhecimento na área onde o estudante escolheu. Helena, eu posso fazer um Claro. complemento aí? É importante lembrar que esses itinerários formativos, eles foram elaborados baseado nos 4 eixos estruturantes. Então, esses 4 eixos estruturantes, eles permeiam todas as áreas, inclusive a formação técnica e profissional. Então, é importante a investigação científica, o processo criativo, mediação de intervenção sociocultural e empreendedorismo. Então, o importante é desenvolver as habilidades baseadas nesses 4 eixos. Legal. Aí tá tudo isso, a gente vai enviar esse material. Eu estou recebendo um monte de WhatsApp aqui, perguntando se vamos compartilhar esse documento. A gente vai compartilhar, vai estar no grupo de WhatsApp, vamos também disponibilizar ele no site, naquele site que vocês viram lá no começo da apresentação, né, o efap.educacau, né, ou se vocês procurarem direto no Google EFAP, Currículo Paulista Ensino Médio, vocês vão achar esse link, tá? Uma pergunta aqui da Juliana, de Itapevi, a professora Juliana, né, da Escola Vilmar Soares da Silva. Ela pergunta, acho que a Helena fala bastante desse tema, né, da organização semestral, né? Como que se daria essa formação, essa organização semestral? E eu entendo que ela fez essa pergunta, além da gente ter falado aqui na videoconferência, porque tem uma pergunta específica sobre organização semestral na consulta pública, né? Então, ela pergunta como que se daria essa organização semestral, Helena? Teria um ano letivo dividido em 2 períodos de 6 meses? Então, é uma das possibilidades quando a gente fala da questão da flexibilidade, né, posta no currículo, é a gente organizar os tempos e os espaços. Então, é exatamente isso. Nós dividiríamos o ano por semestre, né, para quê? Para facilitar tanto o percurso do estudante na sua aprendizagem, né? Então, assim, terminaria, se ele ainda teria alguma necessidade de se aprofundar ou de rever algum componente, não esperaria o ano inteiro, né, para refazer aquela disciplina, aquela área de conhecimento, aquele componente curricular, e a organização, ela se daria, como você disse, dividida em 2 tempos. Mas isso tudo a gente está estudando, foi para consulta pública, porque a gente quer discutir com vocês como isso ficaria, é uma opção, né? E está aberta aí para vocês estarem discutindo, e a gente está debatendo essa possibilidade da divisão do ano letivo por semestre, né? Então, começaria e finalizaria no semestre e sem ter a conexão, né? Eu acho que a Ana pode ajudar aí nessa resposta.
É isso mesmo. Foi para consulta pública exatamente para isso, para nós ouvirmos vocês, para analisar e estudarmos como será dividido, né? Se vai ser semestral, se não vai ser, se vai ser anual. Então, nós estamos aguardando aí a contribuição de todos. Ana, estão me pedindo para que você repita os 4 eixos do itinerário. Você pode, por favor, repetir quais são os 4 eixos? Os 4 eixos são investigação científica, processo criativo, mediação de intervenção sociocultural e empreendedorismo. Então, eu posso até completar, por exemplo, se todas as áreas você tem a parte de investigação científica. Por exemplo, o processo criativo é mais uma área que outra, mas todas contemplam também. A mediação de intervenção sociocultural, nós também, todas as áreas contemplam, porque você vai intervir aonde você mora, no município onde você mora, ou no país onde você mora. E o empreendedorismo, né? Que o empreendedorismo não é só para ter um produto, mas também para a sua vivência, para a sua vida. Não sei se ficou claro. Qual é a portaria que eles podem, Ana, consultar para se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto? 1432, de 28 de dezembro de 2018. Então, nessa portaria, vocês vão ter todas as diretrizes que embasam como os eixos estão sendo sugeridos e como eles podem ser organizados. Acho que é uma boa dica, né, Ana? Isso está, por exemplo, lá estão divididos por área, por eixo, então dá para vocês terem uma boa ideia do que seriam esses itinerários. E nos organizadores também, né, Ana? Também. Nos organizadores que estão para consulta pública, eu acho que quando vocês entrarem lá nos itinerários de consulta pública, vocês vão ter bem claro exemplos dessa construção já relacionado aos componentes, os objetos de conhecimento, os eixos. Isso, lá estão as competências gerais, as competências específicas e os pressupostos metodológicos, que são ideias, né, do que o professor pode trabalhar. Mas quem vai construir esse itinerário é a escola, juntamente com o projeto de vida dos estudantes. Eu posso até citar alguns itinerários, por exemplo, sobre cidadania, o que tem que ter nesse itinerário. O que eu falei muito, a gente quando constrói um itinerário, a gente tem que pensar no perfil de saída desse estudante, o que você quer que esse estudante saiba ao final de terminar o ensino médio, isso é muito importante. E para ele escolher também quais são as profissões que estão ligadas a esse itinerário formativo, também é muito importante. Se ele vai para o mundo do trabalho, se ele vai para o mundo acadêmico. Legal. Bom, então acho que só repetindo, portaria 1432 do MEC de 2018, certo? Certo. Essa portaria, todas as informações. E assim, quem entrar na consulta pública do nosso currículo, vai lá também poder ter acesso a como que está estruturado os itinerários formativos, e ele está embasado nessa portaria, né, Ana? Sim, totalmente embasado na portaria. Bom, a gente já está 10 minutos, passando um pouquinho do tempo. Eu vou fazer mais 2 perguntas aqui e a gente vai encerrando. E aí, de novo, né? Semana que vem vamos ter mais videoconferências, aquelas 5. Vamos também mandar todas essas respostas aos poucos, tá? Nos grupos de WhatsApp, também lá, de novo, né, naquele site do Currículo Paulista. A gente está centralizando todas as informações lá. Pode ser que não entre com uma agilidade tão grande essas respostas, mas a gente está trabalhando para ter todas elas concentradas lá. Já tem um grupo de respostas da semana passada, que quem entrar no site pode baixar um documento lá da formação geral, que já tem essas respostas. A gente vai inserindo outras, provavelmente entre hoje e amanhã a gente vai inserir um outro grupo de respostas, que são essas perguntas que vêm, e acho que muitas perguntas aí, muitas dúvidas acabam sendo muito frequentes aqui, então a gente está também selecionando essas mais frequentes para colocar no site e disponibilizar também nos nossos grupos, nas nossas comunicações aí com vocês, tá? A pergunta do José Igídio, lá de Fernandópolis, essa é a primeira versão do currículo, está em construção.
ou se já tem uma primeira versão. Então, José, entrando lá no site da consulta pública, né, ou no site da EFAP, que direciona também para o site da consulta pública, o documento que está lá, né, o material que está lá, ele já é a primeira versão do currículo, a versão preliminar, primeira versão, digamos assim, tá, do currículo. A partir da consulta pública, né, de tudo que sair, né, como eu falei, a gente já teve 17 mil contribuições nessa primeira semana. A gente espera chegar pelo menos em 100, 150 mil contribuições. A gente vai consolidar essas 17 mil, a gente vai estar fazendo consolidações semanais desses documentos, né, já para compartilhar com a equipe de redatores, e aí a gente vai construir a segunda versão que depois de algumas semanas, de alguns meses, que acho que é um trabalho aí complexo, né, você consolidar 17 mil respostas para fazer uma atualização do documento não é um processo simples, mas aí depois de alguns meses a gente vai ter essa versão final. Então, assim, é super importante, de novo, que vocês entrem, que vocês tragam opinião. A gente quer escutar vocês para considerar todas as visões aí possíveis na construção desse documento, tá bom? Gustavo, deixa eu só complementar. Pode falar. Você falou dos redatores, né? Mas quem são esses redatores? Exatamente. Eu acho importante a gente dizer, os redatores são compostos pela equipe curricular lá da Secretaria e alguns PCNPs das nossas diretorias. Então, é um grupo grande de pessoas, né, que contribuem, que fizeram essa primeira versão, e também nós temos algumas leituras críticas das universidades, né, da USP, da Unesp, da Universidade de São Carlos, de pessoas especialistas por área, que estão lendo esse documento, estão também fazendo suas contribuições. Isso é bem importante, né? Esse trabalho bem juntinho, tanto de vocês quanto a nossa equipe lá, e os municípios, o Conselho Estadual. Então, mas a nossa equipe de redatores é uma equipe aí que está coladinha com vocês, porque tem gente das diretorias, né, Ana? Exatamente, nós temos redatores das diretorias de ensino, os redatores da equipe do ensino médio, que trabalharam muito, já está quase um ano trabalhando em cima desse currículo, né? Nós fizemos a parte do itinerário, nós ficamos muito tempo em cima disso, então eu estou muito feliz com essa equipe, né? De coração mesmo, é uma equipe que trabalhou muito, trabalha finais de semana, feriados, para mandar para a rede, né, para o sistema, um currículo com a cara da juventude, com uma educação do século XXI. Então, isso é importante. Eu quero agradecer muito a equipe, né, do ensino médio e também as outras equipes, porque uma contribui com as outras, né? E também os PCNPs envolvidos, tanto na construção desse currículo, também como eles vão estar envolvidos na construção dos materiais. Então, aí o meu abraço a todos. Legal. Realmente é uma equipe muito comprometida, muito competente que a gente tem de redatores e que apresentou essa primeira versão aí do documento, né? Está apresentando essa primeira versão do documento que está na consulta pública, né, e que vai com certeza fazer um trabalho aí bastante árduo, mas de novo com muita competência para a gente ter essa versão final do documento, né, do sistema do ensino médio aqui de São Paulo, né, do estado de São Paulo. Eu tenho, acho que para fechar, a gente tem recebido muitas dúvidas sobre como vão ser ofertados os itinerários formativos, né? Acho que isso vai depender muito do contexto de cada escola, né? Helena, Ana, vocês querem comentar um pouquinho? Acho que isso não é uma questão que é 100% definida, porque cada escola tem um contexto. Tem escola que tem escolas grandes, que tem uma possibilidade de ofertar mais itinerários, né? Que tem um quadro de professores aí de todas as áreas que poderia ofertar um itinerário de cada área. Tem demanda de aluno para todas as áreas. Por outro lado, tem escolas menores que talvez tenham que fazer mais os itinerários integrados, né? Então, de repente, por exemplo, né, acho que um que a gente fala bastante é do itinerário de exatas, que seria ciência da natureza com matemática, e outro mais voltado para humanidades, né, com as disciplinas de linguagens e de ciências humanas. E aí as escolas vão ter que olhar para o currículo
a equipe gestora, né, junto com a equipe de professores, e tomar uma decisão de quais itinerários vão ser ofertados, né? Não tem uma estrutura, uma receita de bolo que serviria para a rede inteira, né? Ana e Helena, vocês querem comentar um pouquinho mais de profundidade esse ponto? Não tem uma receita de bolo, como você falou, né? Depende do tamanho da escola, mas o importante é que cada escola tenha os 4 itinerários. Ou seja, eles puros, né, por cada área de conhecimento, ou integrados, isso é muito importante. Mas vai depender do quê? Da escolha dos estudantes, da estrutura da escola, do pessoal, dos professores que tem na escola. Então, não é uma coisa definida, né? Cada escola vai ter a sua administração em relação a isso. Eu acho... que é importante, assim, por ser tudo muito novo, muitas dúvidas, é normal, faz parte do processo. Mas o itinerário, especificamente, ele traz muitas dúvidas, né? Muitas perguntas. Mas nós vamos voltar a conversar só sobre os itinerários, né? Nós só estamos apresentando agora os documentos, vocês lá terão acesso a toda a estrutura, aos organizadores, ao organizador que vai balizar o que vai ser as competências e as habilidades desenvolvidas no itinerário. Eu acho que é o nosso primeiro passo, né? Conhecer esse documento e, com certeza, nós teremos formações, encontros, discussões, até que todos entendam como é esse processo e contribuam também, né, com o processo de construção dos itinerários formativos. Não é, Gustavo? E a gente fica bem feliz porque, por exemplo, né, a qualidade das perguntas que tem chegado, que chegou tanto na semana passada, né, no lançamento da consulta, como que tem chegado hoje, são perguntas muito pertinentes e de muita qualidade. Então, a gente sabe que a contribuição do currículo ela também vai ser dessa maneira, de quem puder entrar e que lê com bastante atenção e poder trazer um pouquinho a visão de vocês, isso para a gente é fundamental. Então, né, fica esse convite. Eu acho que, para fechar, né, a gente já está aí 18 minutos acima do tempo prometido, porque acabou vindo muita pergunta, né? A gente teve agora mais 150 perguntas já enviadas e, de novo, né, a gente vai ler todas e aos poucos mandando para vocês. Mas, para fechar, acho que volto a pedir, né? Entre lá no site, né, no site do Currículo Paulista do Ensino Médio, efap.educacau.sp.gov.br/currículo paulista/ensino-médio. Lá tem todas as informações, a gente está centralizando todas as informações lá, inclusive o material da formação, da primeira formação sobre o currículo paulista está lá, vocês encontram, está escrito lá, tem um link, né, formação geral, quando vocês descem na página, e aí vocês podem baixar esse documento, lá tem explicando toda a parte da legislação, por exemplo, essa portaria que a Ana bem falou hoje, né, dos itinerários formativos, ela está bem explicada lá, tá apresentada lá, né, essa primeira parte a gente explicou com mais profundidade a LDB, do capítulo que traz especificamente a legislação do ensino médio, e aí também tem um infográfico que explica um pouquinho, né, de como que vai ser essa estrutura. É legal vocês compartilharem. Infelizmente a gente não vai conseguir ter o debate presencial nesse momento, pelo menos, né, com certeza quando as coisas voltarem ao normal a gente vai fazer, mas agora é um momento importante, né, de a gente conseguir com bastante qualidade e bastante abrangência fazer esse debate de uma maneira virtual, né? Bom, acho que da minha parte é isso. Não sei se a Helena querem dar um recado de fechamento. Sim, eu gostaria só de deixar um lembrete para vocês que, conforme nós fomos apresentando aqui, o documento que está para consulta pública está dividido por tópicos. Então, vocês vão poder opinar por tópicos, né? Ver o que é mais do interesse de vocês. Vocês não precisam entrar na área, se vocês não quiserem, né? Em todas as áreas, pode focar mais na sua área de atuação. Tem a parte introdutória, então é um documento extenso, mas que ele foi dividido, conforme apresentado aqui, por capítulos e por tópicos para ajudar aí esse movimento e a participação de todos e a contribuição de todos. Muito obrigada
Sempre é um prazer falar com a rede, mesmo aqui de casa, mesmo à distância, né? Teremos com certeza outro momento. Muito obrigada. Eu quero falar também. Entram no currículo, né, analisam ele, como a Helena falou, pela área de interesse, mas entram nos itinerários formativos, leiam essa portaria porque ela é referencial para tudo dos itinerários formativos. Então, entram e contribuam com a gente aí nesse processo, né, de consulta pública. Agradeço a participação de todos, mesmo à distância, como diz a Helena, de casa, né? Mas nós vamos ter na semana que vem as videoconferências por área de conhecimento. É importante também vocês agendarem aí para estar conosco lá na semana que vem. E para tirar as dúvidas, né? Nesse momento que a gente não pode sair de casa, mas que a gente contribua, como o secretário falou, virtualmente, né? Conversando com vocês. Então, um grande abraço. Obrigada à equipe aí da COPED, né, pela participação e pelo trabalho árduo, né, na construção do currículo. O Gustavo também, que trabalha bastante, né, que ele é o articulador aí do ensino médio. A Adriana, que está de férias, né, que, nossa, aquela trabalha muito também em relação a isso. E a Helena aí, um grande beijo para todos. Legal, obrigado. Bom, divulguem aí, né, a nossa consulta pública, passem para os estudantes, para os demais professores que não puderam assistir a videoconferência, avisem, né, de novo. Terça-feira, 9 da manhã, linguagens. Terça-feira, 15 horas, matemática. Quarta-feira, 9 da manhã, de novo, a área de ciências humanas. E na quarta-feira à tarde, 15 horas, ciências da natureza. E para fechar na quinta-feira, a videoconferência da formação técnica e profissional. Bom, então, obrigado. Em nome da equipe da secretaria, também em nome do secretário. É um prazer. Continue mandando as perguntas. É muito importante para a gente também sentir, saber quais angústias e dúvidas estão surgindo. O link ainda vai ficar aberto mais um pouco. Mandem para a gente, aí a gente vai disponibilizando essas respostas aos poucos. Até nas próximas conferências, a gente podemos até marcar uma específica depois só para responder essas dúvidas aí que têm surgido, tá bom? Então, obrigado e até semana que vem.